Senhor Jesus, meus amados irmãos, queridos irmãos. Esta tarde eu venho fazer uma oração, desci no vale abençoado, a honra e glória do Senhor Jesus. Deus tocou no meu coração para mim fazer uma oração com vocês. Aleluia, glórias a Deus. Para que Deus ele venha determinar algo de bom e mudança sobre nossas vidas. Amém, meus irmãos? Que Deus ele venha falar conosco, que a gente venha ser perseverante. Porque quando a gente é perseverante diante da presença do Senhor, as coisas de Deus começam a andar sobre nossas vidas. E muitas das vezes a gente procura muitas coisas do mundo, a gente esquece de entregar ao Senhor os nossos problemas, as nossas aflições, as nossas dificuldades. E nesta tarde eu venho trazer para os irmãos algo da parte de Deus, da qual a palavra do Senhor nos diz, lá em 1 Coríntios 10, 13, que não sobrevém sobre nós, senão tentação humana. E todas essas tentações, quando Deus vê que a gente não vai suportar essas tentações, Ele manda um escape, para que eu e você consiga superar, passar por essa dificuldade, buscando a Ele, pedindo a Ele sabedoria, discernimento. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, Deus querido, Deus amado, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, te apresento, ó Deus, aleluia, glórias a Deus, cada vida, Senhor, em nome de Jesus. Primeiro, Senhor, eu peço perdão pelas minhas falhas, pelas minhas transgressões, pelas minhas iniquidades, Pai. Pai, eu também, Senhor, te apresento, Senhor, este local daqui, ó Deus, da qual é um local, Senhor, para buscar a resposta do Senhor, da qual, Deus querido, Deus amado, as pessoas têm vindo, ó Deus, sentir a Tua presença. As pessoas têm, Deus querido, Deus amado, vindo, Senhor, buscar algo da Tua parte. Eu sei que o Senhor fala com todos, Senhor, da maneira, Deus querido, Deus amado, que nós merecemos, da maneira, Senhor, que nós buscamos a Tua presença. Pai, nesta tarde, Senhor, eu te apresento todas as pessoas, Senhor, que levantaram hoje, Senhor, com o seu coração entristecido, Pai. Que levantaram, Deus querido, Deus amado, achando que não teria mais jeito para a sua vida. Pai querido, Pai amado, as pessoas, Senhor, que acordaram hoje, Senhor, com um pensamento negativo, ó Pai. Mas eu passo essas vidas para as Tuas mãos, ó Deus, para que o Senhor, Deus querido, Deus amado, venha entrar com providência, Pai. Para que o Senhor, em nome de Jesus, Senhor, venha trazer algo da Tua parte. Venha trazer, Senhor, um conforto, ó Deus querido, Deus amado, para o coração desta pessoa, Pai. Pai, em nome de Jesus, ó Deus querido, Deus amado, que o Senhor venha repreender, ó Deus, toda obra do maligno, toda obra de macumbaria, feitiçaria, satanismo, ó Deus. Tudo aquilo, Senhor, que tem sido pedra de tropeço, ó Pai, em nossa vida. Não peço, ó Deus, que o Senhor venha tirar, mas que o Senhor venha nos ensinar a fazer dessas pedras de tropeço, Senhor, para que a gente venha fazer uma escada, passando de patamar a patamar, Senhor, para buscar a Tua presença, entendendo, Deus querido, Deus amado, o Teu querer, o Teu chamado, ó Pai, porque o chamado que o Senhor tem na minha vida e na vida de você que está aí do outro lado desta tela, glórias a Deus, Raman, Show, Raman, Derabassúria, Deus manda te dizer desta maneira, se prepara, porque a obra que Ele tem na tua vida é grande. Levanta a tua cabeça, não deixa o inimigo atrapalhar o projeto de Deus na tua vida. Ah, Deus querido, Deus amado, Deus, Ele tem um propósito tão grande e nós temos que ser perseverante. Uma coisa que eu descobri, glórias a Deus e aleluia, e passo para os irmãos: quando nós estamos desanimados, quando nós não estamos conseguindo ler a Bíblia, que começa a vir aquele desânimo da oração, aquele desânimo de ler a Bíblia, aquele desânimo de buscar o Senhor, nós devemos entender que a tentação que nos atrapalha a orar, a tentação que nos atrapalha a ler a Bíblia, ela é como um lenço de papel. Ela não é um bloco de concreto, porque se a gente persistir, se a nossa carne fala não,
mas o nosso espírito fala assim. Se a gente dá ouvido ao nosso espírito, glórias a Deus e aleluia, nós vamos passar, nós vamos conseguir, aleluia, glórias a Deus, transformar a nossa vida, nós vamos conseguir ser mais perseverante, nós vamos conseguir, glórias a Deus, aleluia, continuar passando pela prova, dando glória a Deus, porque cada vez que nós desanimamos, cada vez que nós falhamos, cada vez que a gente fala que vai ir e na mesma da hora a gente desanima, isso é obra do inimigo na nossa vida, a nossa carne falando. Eu paro para pensar, imagina quando Jesus, aleluia, glórias a Deus, estava carregando aquela cruz pesada, que é aquele chicote cravado e arrancando um pedaço da sua carne, ele sendo esbofeteado, ele sendo maltratado, a carne dele gritava: para, chega, mas o espírito dele e a vontade de salvar a minha vida e a tua vida fez ele continuar. E é isso que eu passo para você nesta tarde. Não desanima, não pense que você não é vencedor, porque só de você ter abrido os teus olhos neste dia, quando você acordou, você já é mais do que vencedor, porque o Senhor Jesus, Ele te deu mais uma oportunidade. O Senhor Jesus, Ele acreditou que você ia vencer mais um dia. O Senhor Jesus, Ele depositou toda a confiança, porque Ele sabe qual é o projeto que Ele tem na tua vida. Ele sabe que você é mais do que vencedor. Ele sabe que você vai orar pelos teus. Ele sabe que você vai orar também pelos que não são teus. Aleluia, glórias a Deus. Não permita que o inimigo venha lançar seta na tua mente. Não permita que o inimigo venha lançar os dados inflamados. Passamos a usar a armadura da qual Deus, Jesus, falou para mim e para você. A esta armadura que nós devemos usar para nos revertir das ciladas do inimigo, dos dados inflamados, das setas malignas de Satanás. Porque Satanás, ele só quer destruir a minha vida e a tua vida. Outrora, quando nós estávamos no mundo, o mundo era a nosso favor. Quando nós conhecemos a Jesus, glórias a Deus, o mundo é contra nós, porque o mundo nos odeia, porque nós amamos a Cristo. E aquele que diz que ama Cristo e prefere as coisas do mundo, o amor de Cristo não está nele. Meus irmãos, Jesus está voltando, glórias a Deus e aleluia. Eu falo para você esta coisa, porque Deus tem mostrado em sinais. Estamos vivendo Mateus 24, o princípio das dores. Quantas vezes nós, muitas das vezes, olhamos quantas pessoas que já morreram, que eram nossos amigos ou até mesmo conhecidos, sem salvação, por causa das coisas do mundo. Porque Satanás, ele envolve as pessoas, ele tenta trazer as pessoas para ele, trazendo coisas boas, coisas, dizendo que são coisas atraentes e coisas maravilhosas, mas no final a intenção dele é ceifar a minha vida e a tua vida. Se você tem alguém, glórias a Deus e aleluia, que você sabe que está no mundo das drogas, no mundo da perdição, no mundo da bebedice, no mundo da prostituição, é hora de você bater o joelho no chão, é hora de você clamar por esta vida, é hora de você entregar esta vida diante do Senhor, para que Deus ele venha resgatar essa alma, para que Deus ele venha trazer essas pessoas de volta para o aprisco dele. Glórias a Deus. Ramancho, Derecancho, Managassúria, Ramesto, Vido Subiricanto, Ramonácia. Meus irmãos, não é tempo da gente olhar para as coisas. Nós estamos vivendo nos tempos de Noé. Noé pregou 120 anos. E nesses 120 anos só foi salvo a família dele, os filhos e as esposas dos filhos dele e os animais. Glórias a Deus, aleluia. E eu falo para você, quanto mais nós apregoar a palavra de Deus, nós devemos procurar salvar essas almas. Jesus ele não lançou nenhuma alma para fora, mas ele mesmo diz que nem todos serão salvos, porque muitas das pessoas não querem renunciar à tua própria carne, não querem abrir mão da vontade mundana para servir a Deus. Aí a pessoa fala: Pastor Júnior, é tão difícil. Pastor Júnior, é tão difícil servir a Deus.
Sim, é difícil servir a Deus, mas é o único caminho que leva para o céu. É o único caminho que Deus mostrou para mim e para você, da qual Ele entregou o seu Filho amado para morrer na cruz por mim e por você. Se você não sabe quem era, aleluia, glórias a Deus, crucificado naquela época, eram pessoas que se tornavam malditas, e Ele se fez maldito para nos salvar. Ele foi preso, foi acorrentado, foi machucado, foi humilhado por mim e por você, porque Ele não merecia. Ele era puro, Ele era santo, o teu sangue era santificado. E hoje eu e você devemos fazer o possível para que eu e você sejamos dignos das promessas de Cristo. Não é nós que temos que aceitar Jesus, é Ele que tem que nos aceitar, porque nós somos miseráveis pecadores de mente e lábios impuros. Meus irmãos, se você é mentiroso, que não minta mais, se arrependa. Se você está no adultério, saia do adultério, comece a buscar a presença do Senhor. Porque nós vamos ser salvos pela obediência, vamos passar a obedecer a Deus, vamos passar a buscar a presença do Senhor, porque o Deus, aleluia, que operava os milagres de antigamente, hoje Ele ainda está vivo, Ele vive e Ele reina para sempre. E se eu e você nos entregarmos de coração, não rasgar as nossas vestes, mas sim rasgar o nosso coração, dilacerar o nosso coração diante do Senhor, Ele entra com a providência, Ele começa a trabalhar. O teu filho, a tua filha, o teu marido, a tua esposa, que se encontra no mundo, que se encontra abandonando a presença do Senhor, vai voltar através da sua oração sincera, através da sua busca profunda da palavra de Deus, para que Deus Ele venha transformar as nossas vidas, para que Deus Ele venha fazer o sobrenatural. Porque muitas das vezes nós estamos procurando, nós estamos entregando a nossa vida na mão de pessoas que não querem nos ajudar verdadeiramente. Nós estamos falando dos nossos problemas para as pessoas que não podem nos ajudar, mas sim devemos entregar para Deus, aquele que é único, suficiente, salvador na nossa vida. O único mediador entre eu e Deus é o nosso Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus e aleluia. E eu falo com você desta maneira, meus irmãos, vamos parar de fazer as coisas que desagradam a Deus. Aleluia, glórias a Deus. Deus Ele tem falado com você e comigo muitas das vezes para que a gente venha se humilhar diante de Deus. Porque a palavra, muitas pessoas falam, se humilha diante do homem. Não, a Bíblia diz, se humilha diante de Deus, que Ele te exaltará. Vamos buscar a presença do Senhor. Deus me tirou de um lamaçal do pecado, da onde eu achei que nunca mais iria sair, da onde eu achei que eu iria morrer no tráfico, da onde eu achei que eu iria morrer fumando maconha, da onde eu achei que eu iria morrer fumando cigarro, vivendo na vida de prostituição. Mas Jesus, Ele teve misericórdia de mim, da onde eu achei também que eu iria morrer na macumba, fazendo maldade para as pessoas, mas Ele, pela misericórdia dEle, Ele me libertou, Ele salvou, Ele olhou para mim e viu que eu não era merecedor, mas eu reconheci, aleluia, manchou, derramam, derabassúria. Eu reconheci que Ele é santo, eu reconheci que Ele é poderoso, eu reconheci que sem Ele na minha vida eu não sou nada. Sem Jesus em nossa vida nós somos como uma folha seca caída ao chão, uma folha seca caída ao chão, que o vento leva para lá e para cá. E o vento nesta mensagem que eu estou falando, aleluia, glórias a Deus, é Satanás. Porque sem Deus em nossa vida, o demônio ele faz com a minha vida e com a tua vida o que ele quer. Ele leva a gente para onde? Nós passamos a ser, aleluia, uma marionete na mão do ventríloco. E o ventríloco é Satanás, porque ele tem costume de fazer com que eu e você desacreditamos das coisas de Deus. Colocamos dúvida no nosso coração. E quando há dúvida, Deus não trabalha onde há dúvida. Devemos ter certeza da nossa salvação. Devemos ter certeza de que Deus, Ele é poderoso e Ele vai entrar com providência na minha e na tua vida. Então, meus irmãos, não permita que o inimigo venha lançar dados inflamados e nem seta maligna na tua mente. Ora pela vida do teu filho,
ora pela vida dos teus parentes, ora pela vida do teu inimigo principalmente, porque a Bíblia mesmo diz que se a gente amar quem nos ama, fica fácil. Eu quero ver amar aquele que não acredita na minha conversão, amar aquele que não acredita na sua conversão, amar aquele que não acredita que Jesus tem trabalhado na tua vida, aquele que fala que você é um mentiroso, aquele que fala que você é um falso profeta, aquele que não acredita que Deus fala com você. Mas é por esses que Deus quer que você ore, é por esses que Deus quer que você abençoe a vida dele, para que a bênção do Senhor desça sobre a tua vida, para que a bênção do Senhor venha alcançar o teu lar, venha alcançar a tua casa. E eu creio que nesta tarde Deus vai falar contigo, Deus está falando ao teu coração, Deus está falando que sem Ele, eu e você não somos ninguém. Muitas pessoas que me conhecem, glórias a Deus e aleluia, não acredita que Deus ele tem feito algo sobrenatural na minha vida, porque muitas das vezes Deus vai tirar você da onde você está, da onde você acha que está bem, da onde que você acha que é sua zona de conforto. Deus vai tirar você e Deus vai levar você para outro lugar, para você aprender a buscar Ele de verdade. Porque muitas das vezes nós achamos que estamos fazendo a vontade de Deus, mas verdadeiramente estamos dormindo espiritualmente. Então Deus manda dizer nesta tarde: acorda tu que dormes, levanta para buscar a presença do Senhor. Quantas vezes Deus tem tocado, tem dado ordem ao Espírito Santo para te tocar nas madrugadas, e você não tem coragem de levantar, e você prefere dormir do que ajoelhar e orar ao Senhor. Então Deus manda te dizer: desperta tu que dormes, acorda, levanta a tua cabeça. Por que você está andando olhando para baixo? Deus manda te dizer: olha para cima, que é da onde vai vir o teu socorro, e o meu socorro e o seu socorro vem somente de Deus. Nada pode nos atrapalhar aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, nesta tarde, aleluia, glórias a Deus, não permitas que o inimigo venha determinar a tua derrota. Não permita que o inimigo venha determinar o fim do teu casamento. Não permita que o inimigo venha determinar, aleluia, a morte dos teus filhos, a morte, Deus querido, Deus amado, a tua morte espiritual. Mas sim determine a vitória. Determine que Deus ele vai entrar com providência. Determine que Deus ele vai fazer o sobrenatural. Porque o que é impossível para mim, para o Deus que eu sirvo, para o Deus que você conhece, para Ele é um piscar de olho. Mas para isso eu e você devemos entrar na posição, devemos entrar no prumo, para que Deus ele venha trabalhar, para que Deus ele venha fazer o sobrenatural na minha e na tua vida. Aleluia, glórias a Deus. Muitas das vezes nós estamos com os nossos corações entristecidos, achando que não tem mais solução, achando que é impossível o trabalhar de Deus na sua vida. Mas Deus manda te dizer nesta tarde: desperta tu que dormes, desperta tu que dormes. Da mesma maneira que você tem pessoas armando para você, pessoas que estão armando, tentando contra a tua vida. Lembre-se de Daniel. Daniel era um servo verdadeiro, era um servo que orava 3 vezes ao dia, era um servo que não se prostrava diante de outros deuses, e por isso ele foi lançado na cova dos leões. E quando foi lançado na cova dos leões, nada o aconteceu. Por quê? Ele sabia que o Deus que ele servia, o Deus que nós servimos, ele nos protege em meio à dificuldade, ele nos protege em meio ao perigo, ele nos protege em meio às aflições. E não adianta nem eu e nem você achar que o meu amigo, achar que outra pessoa pode entrar com providência, na qual não pode fazer nada por mim nem por você. Mas o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso, ele entra na situação, ele acaba com os nossos inimigos, e ainda ele coloca uma mesa perante os nossos inimigos, para que ele venha ver o que Deus fez na minha vida e o que Deus está fazendo na tua vida. Aleluia, glórias a Deus, meus irmãos. Nesta tarde, a única coisa que eu peço para vocês: não desista. Não desista, porque Deus ele é bom o tempo todo. Deus ele tem buscado verdadeiros adoradores. E se você é um verdadeiro adorador,
Começa a se entregar a Deus. Começa a ver as coisas de Deus. Porque Deus, Ele quer falar comigo. Deus, Ele quer falar com você. Mas nós devemos entrar na posição. Nós devemos dar lugar a Deus. Muitas das vezes, nós passamos mais de 6 horas na frente do telefone, ouvindo vídeo no TikTok, ouvindo vídeo de outras coisas que não tem nada a ver com as coisas de Deus. Mas na hora de orar 5 minutos, na hora, Deus querido e Deus amado, de ler a Bíblia 5 minutos, não conseguimos ler um capítulo da Bíblia. Mas Deus manda dizer que hoje Ele desce o renovo sobre a tua vida. Hoje, se você der lugar para Ele, Ele vai começar a trabalhar diferente. O trabalhar de Deus na tua vida é diferente hoje. Porque Deus, Ele fala para você nesta tarde: filho meu, filho querido, me coloca em primeiro lugar na tua vida, que eu vou te honrar, que eu vou te levar em lugares aonde os teus olhos nunca foram, porque eu vou te mostrar o sobrenatural da minha vida, porque eu vou te colocar no lugar. Deus, Ele pretende colocar você num lugar de honra, num lugar de onde as pessoas vão falar desta maneira: ela. E Deus fez isso com ela. Deus fez isso com ele. Mancho, Ramam de Ramadácia, Ramancho de Cancho, Managasúbia. Deus manda te dizer que Ele vai te levantar, Ele vai te erguer. E se você está sem força, a força de Deus desce sobre a tua vida hoje. Nesta tarde, receba a presença do Senhor, porque Deus, Ele está vivo. Deus, Ele é soberano. E Ele tem contemplado o que você tem passado. Ele tem contemplado as suas lágrimas. Mas Ele também tem contemplado o que você tem murmurado. Que em vez de você adorar, você só tem murmurado. E Deus manda te dizer desta maneira: pare de murmurar. Apenas adore, apenas glorifique, apenas exalte o nome do Senhor, para que as coisas venham descer sobre a tua vida, para que as coisas do reino do céu venham fazer parte da tua vida, parte da tua família. Peça a Deus que Ele venha fazer morada dentro de você. Peça a Deus que Ele venha fazer morada dentro do teu lar. Peça a Deus que o sobrenatural venha acontecer. Mas Deus não é homem de barganhar com ninguém. Não adianta você falar: Deus, eu só vou para a igreja se a minha esposa for. Deus, se você trazer o meu filho do tráfico, eu vou para a igreja. Não, está errado. Você tem que ir para a igreja para Deus fazer o sobrenatural na tua vida. Não adianta você barganhar com Deus, porque Deus, Ele não é um Deus de barganha. Deus, Ele é um Deus de providência. Mas você deve se entregar para Ele de verdade. Você deve colocar Ele como o único suficiente Salvador da tua vida. Falar: Senhor, vou eu buscar a tua presença, vou eu fazer a tua vontade, mas eu entrego nos meus nas tuas mãos. Eu entrego a minha família nas tuas mãos. Eu entrego, Deus querido, Deus amado, as pessoas que me rodeiam nas tuas mãos. Aleluia, glórias a Deus. Deus abençoe a tua vida, Edmundo. Que Deus abençoe a tua vida, Helena. Glórias a Deus. Então, meus irmãos, não podemos tentar barganhar com Deus, porque Deus, Ele não é de barganha. Muitas das vezes nós falamos com o Senhor: Senhor, tira o meu filho do mundo das drogas que eu vou para a igreja. Está errado, está enganado. Muitas das vezes nós falamos: Senhor, Deus querido, Deus amado, se meu marido não for para a igreja, eu também não vou. Se a minha esposa não for para a igreja, eu também não vou. Vai para a igreja, começa a clamar, começa a adorar a Deus, que Ele vai fazer o sobrenatural na tua vida. A Bíblia nos fala desta maneira: buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça. Preste bem atenção no que eu estou falando. Buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Vos serão acrescentadas quer dizer que é Ele que vai acrescentar. Não é eu que vou acrescentar nada na tua vida. Não é o pastor Júnior que vai acrescentar nada na tua vida. Não é o irmão que está na tua casa que vai acrescentar. Mas é Deus que vai acrescentar na hora que Ele achar que merecemos. Porque muitas das vezes Deus não permite uma bênção chegar na vida de um servo, porque Ele sabe que se essa bênção chegar hoje, e essa bênção chegar agora, ele vai sair da presença, ele vai abandonar a presença do Senhor. Então é necessário que Deus, Ele venha nos preparar. É necessário que Deus, Ele venha olhar para mim, olhar para você, e dentro de nós reconhecer e ver que verdadeiramente hoje nós estamos firmados na rocha que é Jesus Cristo. Muitas das vezes
eu paro para pensar sobre a mensagem, glórias a Deus, da casa na areia e da casa na rocha. Glórias a Deus. Uma coisa que Deus colocou no meu coração: a pessoa que faz a sua casa na areia, ela fala mistério, ela é usada por Deus. Deus trabalha na vida dela, sim. Deus usa ela para curar, para falar, para fazer as coisas da autoridade que somente o nome de Jesus tem. Mas quando vem a tempestade, a casa dessa pessoa não suporta. A casa dessa pessoa não suporta. Por quê, pastor Júnior? A casa dessa pessoa não suporta porque foi feita na areia. E quando nós vamos lá na seara do filisteu e botamos fogo na seara do filisteu, nós voltamos dando glória a Deus. Nós voltamos glorificando porque Deus nos usou para derrubar, para derrotar os filisteus. Mas quando os filisteus vêm e começam, glórias a Deus, aleluia, que ele vem na nossa horta e arranca um pé de couve, nós fala que Deus não olha, que Deus não cuida. Nós estamos vivendo hoje em dia os cristãos que são como cristal, caiu no chão, quebrou e fala: já não vou mais para a igreja. Falou alguma coisa que te desagradou, não vou mais para essa igreja. Antigamente o evangelho já deixava claro: o evangelho verdadeiro e genuíno do Senhor é: no mundo tereis aflição, no mundo tereis prova, mas devemos ter fé, devemos ser forte e corajoso. Não é esse evangelho de Nutella, não. É um evangelho forte. Devemos ser forte. Devemos ser forte diante de Deus. Devemos glorificar a presença do Senhor em meio à tempestade, em meio à dificuldade. Ramancho, remedestacambadaraba súria, ripicho, candomanácia. Porque muitas das vezes, meus irmãos, nós queremos só o bem de Deus. Nós queremos só as coisas do Senhor, mas nós não queremos passar pela provação para receber esta coisa, para as bênçãos do Senhor. Quando nós começamos a caminhar na presença de Deus, quando nós começamos a fazer a vontade do Senhor, qual foi o primeiro lugar para onde Jesus foi levado? Aleluia, glórias a Deus. Depois do batismo, ao qual foi, aleluia, glórias a Deus, o primeiro lugar? Jesus foi levado para o deserto. E Deus manda dizer para você nesta tarde: se você se encontra no deserto, se você se encontra desanimado, se você se encontra com sede, e se você se encontra com fome, comece a buscar a Deus, comece a meditar na palavra, comece a orar ao Senhor, comece, glórias a Deus, aleluia, fazer o que Deus tem falado, fazer o que Deus ele tem determinado na tua vida. Porque Deus ele fala para mim que ele tem falado com você. Deus ele tem falado com você. Deus tem falado no teu coração o que é para você fazer para que as coisas venham entrar em providência, para que as coisas venham mudar, para que ele venha transformar o teu lar, para que ele venha transformar a tua família, para que ele venha fazer o sobrenatural, para que ele venha fazer o impossível acontecer. Mas o que é para mim e para você fazer, ele não vai fazer, não. Porque tem coisas que é para mim e para você fazer. Tem coisas que são necessárias eu e você fazer, e não é ele que vai fazer. Ele é o Deus do sobrenatural, ele é o Deus do impossível. E ele manda dizer nesta tarde: tem coisas que é para você fazer, tem coisas que é para mim fazer. Então vamos fazer, porque o sobrenatural vai acontecer. E falando, e quando o inimigo ele vem e começa a tentar colocar tentações e tentar atrapalhar a nossa caminhada, vamos dizer, vem a tempestade, vem, aleluia, glórias a Deus, a ventania, vem a enxurrada, vem tudo aquilo que não agrada, aí a casa vai, desmorona, ramancho, ramande, ramanassa, chamando, charabada, subicante, orabacébia. E o que acontece? Desmorona a casa. Essa foi a casa que estava na areia. Esta foi a casa que não tinha estrutura. E tem muito crente hoje sem estrutura, meus irmãos. Tem muito crente hoje que ele é cristão, apenas por momento, está sem estrutura. A casa que ele construiu não tem alicerce. A casa que ele construiu não tem viga. A casa que ele construiu não está fortificada na rocha. Aí o irmão vai e sai da igreja e fala, e vem falar para mim: pastor Júnior, eu saí
por causa que ouviu uma palavra dentro da igreja. Pastor Júnior, eu saí porque eu estou sendo perseguido por um irmão. Pastor Júnior, eu saí porque tem irmão que está contra mim. Mas a casa que foi construída na rocha, a casa que foi construída em cima do nome de Jesus Cristo, a casa que foi fortificada, a casa que fez uma base, foi feita uma sapata, foi feito aquilo ali, tudo para ser fortificada aquela casa. Vem o vento, vem a tempestade, vem a provação, pode irmão virar contra, pode pastor pegar no pé, pode o irmão falar mal, pode as pessoas falar que está em pecado, pode as pessoas falar que não tem jeito, pode as pessoas te acusar, pode as pessoas mentir ao teu nome, pode as pessoas fazer o que quiser, que você não vai abandonar a presença do Senhor, porque Jesus, ele não tem culpa de nada. Jesus, ele veio, morreu por mim e por você, para que nós ficamos firmes. E se ele tivesse desistido naquele momento, e se ele tivesse falado naquele momento, Pai, não vou mais fazer, Pai, eu me arrependo de ter, porque esse povo é miserável pecador, eles estão vendo que eu vim aqui, Senhor, para ajudá-lo, para curá-lo, para mostrar a ele o caminho de verdade, o caminho que leva à salvação. E mesmo assim, neste momento, eu falo para você algo. Quando ele falou com Jesus, quando Jesus falou com Deus, Pai, se quiseres, passa esse cálice de mim. Nesse momento, Deus não respondeu a Jesus. Foi um momento que ele se sentiu sozinho. Foi um momento que ele se sentiu só. E Deus manda dizer nesta tarde para você, se você está se sentindo só, meu irmão, se você acha que Deus ele não está ouvindo, se você acha que você está sozinho, você está errado. Porque essas pegadas que você vê na areia não são suas. Porque Deus manda te dizer que ele te carrega no colo. Ele te carrega no colo quando você está ferido. Ele te carrega no colo quando você acha que não tem mais solução. Quando você está sem força, você não está andando. Ele está te carregando no colo para ele passar a proteção dele para você. Quando nós falamos, Senhor, não tenho mais força, automaticamente do trono de Deus desce virtude sobre a tua vida. E essa virtude que desce do trono de Deus sobre a tua vida é a força diretamente do Espírito de Deus. É a força diretamente do Deus Todo-Poderoso. É a força de um Deus sobrenatural. É a força de um Deus que tem o poder de mudar a minha vida, de mudar a tua vida. E ele entra com uma providência tão grande, ele entra com algo tão profundo dentro de você, que tudo se faz novo. Irmão, não permita que Satanás ele venha atrapalhar a tua vida. Faça a sua casa na rocha, para que vai vir a tempestade, vai vir os problemas, vai vir as dificuldades, mas mesmo assim Deus vai estar sempre com você. Então não olhe para o irmão, olhe aonde você está fazendo a sua casa. É necessário, isso eu faço também para os novos convertidos, para todos os novos convertidos, e também para aqueles que já estão na igreja há tempo. Sua casa está na rocha? Essa é uma pergunta. A sua casa está na rocha? Porque se a sua casa estiver na rocha, pode vir a tempestade, pode vir tromba d'água, pode vir enchente, pode vir maremoto, pode vir o que for. Porque nós vamos fazer igual palmeira, enverga e não quebra. Independente do que te aconteça, independente de que as pessoas não olhem para você, não enxerguem você da maneira que você quer que elas enxerguem, mas Deus ele sabe que você é especial para ele. E outra coisa, devemos olhar para o nosso próximo como Deus enxerga. Muitas das vezes nós olhamos um criminoso, nós olhamos uma pessoa que não está fazendo a vontade de Deus. Olhamos e falamos e desejamos, as pessoas desejam mal para essas pessoas, desejam que morrem. Mas Deus ele olha assim para alguém? Não. Se Deus ele olhasse da mesma maneira que nós olhamos para o ser humano, hoje eu não estaria aqui falando do amor dele para você. Porque outrora, quando eu era macumbeiro, quando eu vivia no centro de macumba, quando eu vivia dentro do cemitério,
As pessoas falavam que eu iria morrer daquela maneira. As pessoas falavam que eu nunca ia encontrar um Jesus, nunca ia encontrar Deus. Eu era anticristo, eu não acreditava em Deus. Mas para a honra e glória de Deus, Deus permitiu que eu caísse na prisão. Deus permitiu que eu caísse na cadeia. Deus permitiu que eu passasse por algo. Deus permitiu que no mundo do tráfico eu via pessoas morrendo. Muitas das vezes até pessoa inocente morrendo. Ramancho, Raman de Rabadácia, Cancho, Medecam de Ramanagassúria, Ripicho, Medecanto. Eu via pessoas morrendo. Eu via pessoas, as suas vidas sendo ceifadas. E Deus hoje Ele colocou um amor tão grande dentro da minha vida, dentro do meu coração pelas almas. Pode ser qualquer alma. Deus colocou um amor tão grande porque essas vidas precisam de ser salvas, precisa de conhecer o Evangelho, precisa de conhecer um Deus vivo, que Ele entra na vida e transforma. Irmãos, não olha para as pessoas que têm apontado, não olha para as pessoas que têm falado mal de você, não olhe para as pessoas que não acreditam na sua conversão. Porque hoje eu descobri uma coisa: pode falar mal de mim, pode falar que eu continuo sendo macumbeiro, pode falar que eu continuo sendo do tráfico, pode falar que eu não tenho pena de alma nenhuma, mas hoje eu conheci um Deus que o que importa para mim é o que Ele sabe da minha vida. O que importa para mim é que Ele conhece dentro do meu coração, que Ele sabe que eu arrependo de tudo que eu fiz, de todo o mal que eu causei ao outrora. Ele sabe que eu me arrependo e Ele sabe que eu dediquei a minha vida a Ele agora, para sempre. E eu falo: Senhor, que eu te sirva, Deus querido, Deus amado, até chegar o dia da qual o Senhor vai me tirar desta terra. Pai, eu agradeço a Deus pela vida de todas as pessoas que me conheceram outrora, que hoje, através da minha conversão, aleluia, glórias a Deus, da qual Deus fez na minha vida, e Ele tem feito também muitas conversões. Ele tem trazido pessoas para a presença dEle, Ele tem trazido pessoas para louvar e agradá-la, a louvar e adorar o nome dEle, dia após dia. Deus me libertou, irmão, você não sabe, você não imagina, irmão. Deus me libertou de uma vida que eu vivia, uma vida que era de cabeça para o inferno, era de cabeça, uma vida de prostituição, uma vida de adultério, uma vida de droga a noite toda, uma vida de baile funk, uma vida de andar armado. E Deus me libertou disso. E Deus, Ele quer libertar você também. Deus, Ele quer libertar a tua família. Deus, Ele quer libertar o teu marido. Ele quer libertar o teu filho. Ele quer curar aquele que está doente dentro da tua casa. Deus, Ele sabe de tudo, mas é necessário que eu e você, primeiramente, viemos buscar a presença dEle, viemos pedir ao Senhor que Ele venha transformar de verdade eu e você. Uma coisa eu falo: só da gente ler a palavra de Deus, a gente não muda. A palavra de Deus, ela vem nos ensinando como mudar. Mas pastor Júnior, como que eu vou mudar? Tendo um encontro com Jesus. O que faz eu e você mudar é o encontro com Jesus. Da mesma maneira que Saulo teve antes dele se tornar Paulo. Ele era um perseguidor. E ele era letrado. E ele achava que perseguindo os cristãos, ele estava fazendo certo. Como assim, pastor Júnior? Porque ele era letrado. Ele fazia parte de um grupo que pregava a palavra de Deus, mas que não vivia verdadeiramente a palavra de Deus. E quando ele estava indo perseguir os filhos de Deus, Jesus apareceu para ele. Uma luz tão forte, aquela luz foi tão forte que fez ele cegar. Mas é uma mensagem que vem falando no meu coração. Por que essa luz cegou ele? Cegou ele para que ele olhasse para dentro dele, porque ele tinha luz por fora, mas ele não tinha luz dentro do coração dele. Ele não tinha luz de Deus dentro dele. E quando ele fica cego, que aquelas escamas estão nos olhos dele, o que acontece?
ele começa a enxergar dentro dele a luz de Deus, a luz de Jesus profundamente entra dentro das entranhas de Saulo, para que ele se transforme em Paulo. E nesta tarde, Deus manda te dizer: feche os teus olhos e olhe para dentro de você e reflita e veja se você tem feito a vontade de Deus verdadeiramente. Agradeço a Deus pela vida da minha prima Kelly. Deus te abençoa, Kelly. Deus abençoa teus filhos, teu esposo, viu? Deus abençoa teus sonhos, teus projetos, viu? Pai, em nome de Jesus. Então, muitas das vezes, nós estamos achando que nós estamos fazendo a vontade de Deus, mas na verdade nós não estamos fazendo a vontade de Deus verdadeiramente, meus irmãos. Então, nesta tarde, vamos fazer um autoexame. Vamos nos examinar verdadeiramente se nós estamos fazendo o que Deus quer. Muitos de nós se encontram afastados da presença de Deus, mas outrora era cristão, mas por causa de alguma palavra, por causa de alguém fez alguma coisa, por causa de alguém disse alguma coisa contra você, ou porque você achou que alguém estava pegando no teu pé, ou pelo que o seu pastor estava fazendo, você achava que não era digno, você não é uma pessoa que aceita correção. Então Deus manda te dizer: Jesus, ele não disse nada quando ele estava indo para o matadouro. Jesus, ele foi uma ovelha muda. Então, se ele deixou o caminho para que eu e você seguíssemos, devemos fazer a mesma coisa. Devemos ficar em silêncio e deixar Deus trabalhar. Devemos permitir que Deus ele venha responder todas as pessoas que têm nos amaldiçoado, porque a resposta divina é a melhor resposta que existe. Ah, mas pastor Júnior, eu não aguento, vem falar comigo, eu já bato de frente. Então falta alguma conversão para você ainda, meu irmão. Ainda você tem que se converter em alguma coisa, você tem que se converter, porque tem a diferença de convertido para convencido. Muitas das vezes as pessoas falam: ah, mas eu sou crente, mas a minha mão não é não. Deus manda te dizer, ele não quer crente lampião não. Ele quer crente que seja cristão. Cristão, Jesus não agrediu ninguém. Jesus, ele podia muito bem naquela hora falar: Senhor, manda os anjos e destrói todos eles, que eu não vou morrer por causa de ninguém. Mas ele ficou em silêncio. E ele manda dizer para mim e para você: vamos ficar em silêncio, meus irmãos. Vamos fazer o que está escrito lá em Êxodo 14:14. O Senhor pelejará por vós, vós apenas calarei. O Senhor pelejará por vós, vós apenas calareis. Calareis, calareis, calareis. Ah, mas pastor Júnior, é difícil eu ficar calado. É por isso mesmo. Quando Deus falou que era para o povo rodear 6 vezes em volta da muralha de Jericó, e na última volta, desce mais 7 voltas, qual era a mensagem de Deus? A mensagem de Deus, glórias a Deus. A mensagem de Deus era obedecer. Então vamos ser obedientes à palavra de Deus. Quando nós começamos a obedecer à palavra de Deus, quando eu e você somos obedientes ao que Deus ele tem falado para mim e para você, as coisas começam a fluir diferente. Porque a obediência é que muda a nossa história. Porque, quantas vezes eu falei: eu faço, eu posso, porque eu tenho força, mas Deus me quebrou. Então vamos descer à casa do olheiro. Vamos descer à casa do olheiro. Vamos permitir que o nosso Deus faça um vaso novo. Mas tem diferença. Nem todo barro serve para fazer o vaso, viu? Nem todo barro serve para fazer o vaso. Aí eu paro e te faço uma pergunta, para que você reflita também nesta tarde. Que tipo de barro você é? Que tipo de barro você é? Porque não é qualquer um barro que se faz um vaso para encher de azeite. Você está preparado para ir para a roda do olheiro? Porque é dolorido. Para fazer um vaso de barro, primeira coisa, o barro já sofre. Porque o cara vai lá, o irmão vai lá na beira do rio, com um enxadão e começa, bater.
arrancar, só aí já começa a dor do barro. Ele já começa a bater o enxadão e arrancar os pedaços. Depois dali, o barro vai para outro lugar. Depois, o barro é pisado. Vai pisando no barro, para ele dar a liga. Para ele dar a liga da cola para começar a ir para a roda do olheiro. E quando até chegar lá na mão do olheiro é um processo grande, irmão. É um processo de dificuldade. Então Deus manda te dizer, se você é apenas um barro na mão de Deus, aguarde o processo. Aguarde o processo, são etapas. Ah, mas eu não estou aguentando mais, pastor Júlio. Ninguém aguenta, mas Deus dá a força para que nós possamos suportar. Porque nem eu e nem você aguentamos as coisas de Deus. Porque para as coisas de Deus é mais difícil. Mas para ficar 6 horas vendo filme, para ficar na Netflix vendo filme, para ficar vendo série, para ir para a rua, para ficar no meio dos amigos, para ficar na bebedice, para ficar fazendo coisa que não agrada a Deus, nós temos tempo para isso, né, irmão? Mancho, Ramande, Ramanácia. Nós temos tempo para isso, para fazer as coisas do mundo. Mas para fazer as coisas de Deus é tudo mais difícil. Aí faz a pergunta, pastor Júnior, mas por quê? Porque tem a diferença: corpo, alma e espírito. Aleluia, glórias a Deus. As coisas do céu, que são as coisas de Deus, são as coisas mais difíceis. Mas e as coisas carnais, as coisas mundanas, nosso corpo, a nossa carne, o nosso boneco? Sem o espírito e sem a nossa alma, ele é vazio, ele não consegue fazer nada. Então nós temos tendência, glórias a Deus e aleluia, a fazer as coisas da carne. Mas quando nós pedimos ao Senhor, Deus, mata a minha carne, mortifica a minha carne para as coisas mundanas. E uma coisa que eu aprendi, que eu quero falar para vocês: muitas das vezes nós damos ouvido, nós enxergamos e nós falamos coisas mundanas. Ramando, Mendestópia, Ramandagassúbia, Ramandecâmbio Managácia. E Deus manda dizer para que a gente venha falar desta maneira: aleluia, Senhor, feche os meus ouvidos, os meus olhos e a minha boca para as coisas mundanas, mas que em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, o Senhor venha abrir os meus ouvidos para ouvir a tua voz, Santo de Israel, para ouvir o Senhor falar comigo, para ouvir a tua voz ao meu ouvido, para que eu venha obedecer. E que o Senhor venha abrir também os meus olhos, ó Deus, para ver as coisas do céu, para ver as coisas que descem diretamente do teu trono, para ver as virtudes que descem do teu trono, para que eu venha ter visão de águia, para enxergar o mal, para que eu venha me desviar do mal. E a minha boca, Deus, que não saia nada mundano, mas que sejam palavras proferidas pelo teu Espírito Santo, para que venha edificar outras vidas, para que venha, Deus querido, Deus amado, trazer outras pessoas para o teu lado, para que venha, Deus querido, Deus amado, através do meu testemunho, através do teu testemunho, pessoas venham se converter ao Senhor. Porque que a Bíblia fala, devemos ser o sal da terra e a luz do mundo. A luz do mundo não tem como a gente pegar uma luz e colocar debaixo da cama. A luz é feita para colocar no alto, para iluminar a casa toda. E não tem como esconder quem está na luz. Quem está na luz, aonde chega, as trevas vão embora. As trevas saem, porque as trevas não aceitam e não conseguem aguentar a luz de Deus, a luz divina. E o sal da terra, as pessoas falam, o sal tem vários gostos. Sim, o sal tem várias propriedades. Primeiro é dar gosto. Segundo, como que eu vou falar? Segundo é conservar, que quando você compra uma carne, você salga ela e deixa ela ali, ela conserva. Mas o mais importante do sal, para os cristãos, o mais importante do sal para mim é o quê? Que ele dá sede. Mas pastor Júnior, eu não estou entendendo. Tem que dar sede, não é em mim também, mas ele tem que dar sede num povo que está lá fora.
Tem que dar sede e falar assim: que Deus é esse que mudou a vida daquela pessoa? Que Deus é esse que entrou e hoje Ele cura no nome de Jesus? Hoje Ele profetiza e a coisa acontece. Hoje Ele fala no nome de Deus e Deus tem usado Ele através da misericórdia. Porque nós devemos fazer com que o mundo tenha sede de conhecer o nosso Deus. Isso é o que o sal representa para mim, que eu passo para você. Temos que dar sede às pessoas do mundo. As pessoas do mundo têm que sentir sede de buscar a Deus, tem que sentir sede de ir para a presença do Senhor, tem que sentir sede de orar a Deus, tem que sentir sede de ir para o monte buscar, tem que sentir sede de ir para o vale descer, tem que sentir sede de se humilhar diante de Deus, tem que sentir sede da palavra do Senhor, tem que sentir sede de buscar as almas, tem que sentir sede de fazer a vontade de Deus. Ramanto, Ramande Ramanácia, Canto, Bereconde, Ramanagassúria, Ripicho, Merecanto, Manácia, Managassúbia. Meus irmãos, então vamos nos dedicar à presença do Senhor. Vamos nos dedicar ao que Deus quer que eu e você venha fazer verdadeiramente. Vamos parar de olhar para as pessoas com um olhar de desprezo, um olhar de altivez. Na igreja do Senhor, o porteiro e o pastor têm o mesmo valor para Deus. Não é porque ele é o porteiro que ele não tem valor. Ele tem o mesmo valor que o pastor. Ele tem o mesmo valor que os irmãos que estão sentados. Glórias a Deus. Hoje em dia o que tem acontecendo é que muitas pessoas têm se achado melhor do que o seu irmão. Que ninguém é melhor do que ninguém. Todos somos iguais diante aos olhos de Deus. Então vamos passar a olhar com um olhar de misericórdia pelo nosso próximo. Vamos buscar verdadeiramente a presença do Senhor, aquela presença genuína. Vamos voltar ao primeiro amor. Mas pastor Júnior, o que é o primeiro amor? Que eu não entendo coisa disso, eu não sei o que é o primeiro amor. Primeiro amor, primeiro, é Deus em primeiro lugar. É Deus na hora que eu acordar, é Deus na hora que eu ir dormir, é Deus na hora de eu almoçar, é Deus antes de eu sair de casa, é Deus em primeiro do que meu filho, é Deus em primeiro do que minha esposa, é Deus em primeiro do que meu pai, é Deus em primeiro do que minha mãe, é Deus em primeiro do que meus amigos, é Deus em primeiro em tudo na minha vida. Porque a Bíblia diz que quando a gente faz a vontade de Deus, Ele cuida dos nossos. E o que tem acontecido hoje, o marido tem dado mais valor à esposa, a esposa tem dado mais valor ao marido, o filho não tem dado valor à mãe, a mãe tem dado mais valor ao filho do que a Deus. E é aí que Deus entra. Se Deus, Ele vê que eu e você amamos os nossos mais do que Ele, o que é que vai acontecer na minha vida e na tua vida, meu irmão? Amarás ao teu Deus sobre todas as coisas. Amarás o teu Deus sobre todas as coisas. E o teu próximo como a ti mesmo. Aí eu passo perto do irmão, eu não gosto do irmão, eu estou amando o meu próximo. Ah, o irmão ali está falando mal de mim. Não importa, meu irmão, se o seu irmão está falando mal de você. Não importa se ele tem falado nas suas costas. Não importa o que ele tem te amaldiçoado. Não importa. O que importa é que Deus, Ele é o abençoador. E Ele abençoa aqueles que abençoam os seus irmãos. Então devemos abençoar os nossos irmãos, sim. Ah, mas eu não consigo, pastor Júnior, porque como é que eu vou abençoar um cara que só fica falando mal de mim? Como é que eu vou abençoar uma irmã que só fica falando mal de mim? E Jesus? O que Jesus faria se fosse no seu lugar? Judas andou o tempo todo com Jesus. Judas andou o tempo todo e ele sabia que ele ia ser o traidor. E o que Jesus fez? Nada. Você acha que Jesus queria que Judas acontecesse o que aconteceu com ele? Não. Ele queria que se cumprisse o que era para se cumprir. Mas ele queria que ele se salvasse. Ele não queria que ele tirasse sua própria vida. Ele não queria que acontecesse isso com ele. Mas tem a diferença. Tem pessoas que são filhos da luz e tem pessoas que são filhos das trevas. Tem pessoas que, por mais que tentem caminhar, não conseguem caminhar, porque dá mais ouvido à voz de Satanás do que à voz de Deus. Poucas pessoas vão se salvar, meus irmãos, naquele grande dia. E o que nós temos feito para que a gente venha ser um desses salvos? É amar o próximo. É amar ao próximo como eu me amo.
é eu ter lá meio pacote de arroz e parecer alguém lá, eu dividir o meu meio pacote de arroz com ele. E falar, porque eu sei que eu tenho um Deus da providência. Eu sei que eu tenho um Deus que ele entra com providência. E eu falo para você que isso é verdade, porque comigo já aconteceu. Outrora eu estava sem nada dentro de casa, comemos o último arroz que tinha, aleluia, glórias a Deus. E foi falado, e agora, o que é que vamos fazer? Falei, Deus proverá. No outro dia, aleluia, glórias a Deus, chegou pessoas falando, pastor Júnior, Deus manda trazer essa bênção para você, que chegou arroz, chegou feijão, chegou óleo, chegou uma compra, que até carne tinha nessa compra. Esse é o Deus de providência, mas para isso você tem que crer nele, para isso você tem que acreditar na providência de Deus, porque você pede algo, Deus, e você já fica com dúvida no teu coração, e o nosso Deus, ele não trabalha na dúvida, ele não trabalha com quem tem dúvida, quem tem dúvida não tem Deus, então devemos tirar a dúvida do nosso coração e colocar a confiança, e quando a confiança ela entra dentro de nós, quando a confiança entra dentro do nosso coração, meu irmão, é bênção. Deus ele trabalha, Deus ele prospera, Deus ele abre as portas. Eu vejo Deus abrindo porta de trabalho, eu vejo Deus abrindo portas de experiências novas, para que as pessoas vão em outros lugares pregar a palavra dele. Mas para isso devemos acreditar, devemos crer que ele é o Deus que tudo pode. O que é impossível para mim é possível para ele. E eu falo para você desta maneira. Hoje eu me encontro fora da onde eu morava. Hoje eu me encontro na Bahia, em Teixeira de Freitas, aleluia. Mas eu vim aqui porque eu quis vir, irmão? Não. Eu não queria vir para cá de jeito nenhum. Mas Deus, ele falou, eu quero ir lá. Honrei você, fiz o que você, realizei o teu sonho. Mas agora você vai ir fazer o que eu quero. Você vai fazer a minha vontade. Agora você vai fazer a minha obra. Porque eu tenho algo para fazer através de você. Não porque eu mereço, irmão. Eu sou um miserável pecador de mente e lábios impuros. E também habito no meio de pessoas de mente e lábios impuros. Mas eu estou aqui, falei com o Senhor, estou aqui, Senhor, para fazer a tua vontade. Estou aqui, Senhor, para fazer o teu querer. E vou continuar fazendo a obra do Senhor. Independente do que aconteça à minha volta, Deus ele sabe de todas as coisas. E não acontece nada sem a permissão dele. Então a permissão dele é eu estar aqui, fazer a obra dele. É eu pregar a palavra dele para você. É eu falar do amor dele para você. É eu entregar que Deus ele tem um sobrenatural sobre a tua vida. Então, meus irmãos, vamos nos dedicar à palavra de Deus. Vamos nos dedicar a fazer a vontade de Deus. Porque quando a gente faz a vontade do nosso Senhor, as coisas começam a fluir na nossa vida. Amém? Se você quiser deixar aí o nome de família, o nome de um amigo que se encontra no tráfico, que se encontra no mundo das drogas, que se encontra perdido, se encontra no mundo da prostituição, deixa o seu nome. Se você tiver com vergonha de deixar o seu nome aí, pode ir lá no direct lá e colocar lá o seu nome da sua família, o nome dos seus amigos, o nome das pessoas que você, principalmente, o nome de pessoas que você acha que não gosta de você. Nome das pessoas que você acha que são seus inimigos. Mas nós não temos inimigos. Nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. A nossa luta é contra os principados e as potestades malignas. Amém? Em nome de Jesus, vamos fazer uma oração para terminar em nome de Jesus. Que Deus ele venha falar mais no seu coração e no meu coração. E vamos buscar cada vez mais a presença do nosso Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Deus abençoe, vamos fazer a oração. Quero que vocês fechem seus olhos. Em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai. Deus querido, Deus amado, em nome de Jesus, Senhor. Eu te apresento, ó Pai, a vida de cada pessoa que entrou nesta live, Senhor. A vida de cada pessoa que vai entrar também, Senhor, e vai ver esse vídeo depois, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha, Senhor, nos ensinar cada vez mais a fazer a Tua vontade. Que o Senhor venha, Senhor, fazer com que a gente venha ser sensível para ouvir a Tua voz, Senhor. Que os nossos olhos venham ser sensíveis para ver os Teus mistérios, ó Pai. E que nossa boca venha falar somente o que for da Tua vontade, ó Deus. Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, ó Deus, que o Senhor venha, ó Pai querido, aleluia, derramar a Tua bênção, Senhor, sobre o lar, Senhor.
Pai, sobre o casamento, ó Deus querido, Deus amado, sobre a vida dos filhos, ó Deus. Pai, sobre os projetos. Pai, em nome de Jesus, que esses projetos venham ser também os seus projetos, ó Deus, para que o Senhor venha realizar os projetos, porque o Senhor é o único arquiteto, o maior arquiteto, pois o Senhor arquitetou este mundo todo. Então esses projetos que o Senhor venha, Deus querido, Deus amado, concretizar e venha tirar do papel, Senhor, esses projetos e venha concretizar, Senhor, materializar esses projetos, ó Pai. Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu lhe peço também, Senhor, vai de encontro a essas pessoas, ó Pai, que neste exato momento estão procurando, Senhor, um crack para colocar no cachimbo, estão indo de encontro à boca de fumo para comprar maconha, cocaína, Senhor. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, essas mulheres, ó Pai, que se encontram, Deus querido, Deus amado, perdidas, Senhor, vendendo o seu corpo para usar crack, Deus querido, Deus amado, se encontram muitas das vezes no mundo da prostituição, ó Deus. Que o Senhor venha entrar com providência, Pai. Que o Senhor venha, Deus querido, Deus amado, fazer o sobrenatural, Senhor. Pai, em nome de Jesus, também te apresento as pessoas que se encontram no tráfico, ó Deus. Essas pessoas, Deus querido, Deus amado, em nome de Jesus, que se encontram lá na boca de fumo agora. Porque mais tarde, daqui a pouco, vão trancar o plantão, Senhor. E outras pessoas vão entrar, Senhor. Pai, em nome de Jesus, toca nesses corações, Senhor. Para que eles venham se arrepender. Para que eles venham abandonar, Senhor, essa mal prática, Senhor. Pai, em nome de Jesus, ó Deus querido, Deus amado, também te apresento essas pessoas da qual o inimigo decretou a morte delas hoje, ó Deus. Que eu, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, repreende, ó Deus. Não permita, Senhor, que esses assassinos, ó Deus querido, Deus amado, venham ceifar essas vidas, mas que o Senhor também venha transformar a vida desses assassinos, ó Pai, da qual tem dado ouvido a Satanás para ceifar vidas, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, não permita que isso venha acontecer, ó Pai. Nem aqui em Teixeira de Freitas e nem em nenhum lugar do mundo, ó Pai. Te apresento todo o mundo inteiro, Senhor. Pai, eu te apresento, Deus querido, Deus amado, o governo, Senhor. Pai, que seja feita a tua vontade, o teu querer, ó Deus querido, Deus amado. Pai, eu te apresento também, Senhor, todos os centros de macumba, ó Pai. Pai querido, Pai amado, aonde se encontra, Pai, fazendo maldade, Senhor, fazendo despacho, amarração. Pai, que o Senhor venha repreender todo tranca-rua, todo Exu Caveira, Senhor. Todo Zé Pilintra, todo malandro, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, toda Maria Padilha, toda Maria Mulambo, ó Deus. Que o Senhor venha jogar por terra toda a obra de macumbaria que vai ser feita hoje, sexta-feira, Senhor. Desde já, ó Deus querido, Deus amado, que o Senhor repreenda todo mal, Senhor. Que os Exu, ó Deus querido, Deus amado, não venha, Deus querido, aleluia, em nome de Jesus, descer nesta terra, mancho, Raman de Ramanácia. Não permita, Deus, que nós venhamos ficar enganados. Que aonde nós estivermos, Senhor, nós possamos enxergar esses demônios e fazer com que eles vão embora em nome de Jesus. Porque quando os anjos caídos vêm para a terra, eles se tornam espíritos imundos e eles não têm autoridade de ficar na terra, porque o demônio ele precisa de um corpo para ele ficar aqui na terra. Então, meus irmãos, vamos aprender a repreender o inimigo na nossa vida, na nossa parentela, no nosso trabalho, no meio da rua. Peça a Deus visão de águia para que a gente venha enxergar o mal de longe. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Que Deus traga algo sobrenatural. Que Deus ele venha falar mais aos seus corações. Deus abençoe a vida de vocês. Agradeço a Edmunda, a Helena, viu? Kelinha, minha prima, os demais que entraram aí. Que Deus venha abençoar, que Deus venha proteger e que Deus venha fazer o sobrenatural na vida de cada um de vocês, da mesma maneira que Ele tem feito na minha. Amém? A paz do Senhor Jesus a todos. Que Deus abençoe. Glórias a Deus.